Primeira coisa que nós temos que ter claro, ter clareza em relação às intercorrências, quando a gente fala tanto de pressurizada ou de qualquer outro procedimento, principalmente procedimentos minimamente invasíveis, procedimentos injetáveis, tá? Intercorrências sempre vão acontecer, ok? Ela só não vai acontecer para quem não fizer o procedimento. Simples assim, tá? Agora, qual é o nosso papel em relação a isso? É a cada dia nos tornarmos mais eficientes para que possamos evitar ao máximo possível as intercorrências, ok? Uma coisa não descarta a outra. Então, vamos iniciar da seguinte forma. A tal da consulta que eu sempre falo com vocês. Então, a tal da consulta, para que é? Além da gente fazer toda a anamnese do nosso paciente, a gente planejar todo esse tratamento, né? E na anamnese eu vou mostrar para vocês como vocês ainda podem prevenir muita coisa fazendo anamnese, ok? Porque vocês já vão detectar algumas coisas no organismo desse paciente, e aí você já tem formas de prevenir isso daí, tá? Mas nesse momento que o paciente sentou ali, que você planejou esse tratamento, o que é muito importante você fazer? Você usar todas aquelas ferramentas que eu entrego para vocês dentro da plataforma, que é o quê? Desde anamnese, ficha de procedimento, termo de consentimento e todas as informações necessárias que o seu paciente vai necessitar cumprir. Então, você precisa sentar e conversar com ele e dizer, olha só, aqui nós vamos fazer um trabalho, um tratamento, que é 50% meu, 50% sua responsabilidade. E você tem que pautar essas responsabilidades para o seu paciente, tá? Então, por exemplo, seu paciente vem fazer procedimento de pressurizada. O que vai acontecer? Você fala assim, olha só, não pode tomar sol. Ah, mas sábado eu vou à praia. Pode? Não, não pode. Então, aí você tem que falar, olha só, aqui tem um termo de consentimento que você está levando, você está assinando, está deixando aqui, e aqui tem os seus cuidados pós-procedimento. Você não pode tomar sol. Se o seu paciente não tiver disponibilidade, não, eu não vou deixar de tomar sol, então a sua obrigação como profissional, por exemplo, é não fazer. Bom, então eu me abstenho de fazer o seu procedimento, de realizar o seu procedimento. Porque se você está falando na minha cara que você não vai cumprir, que moral que eu tenho como profissional da saúde estética, ok? Então, já começa aí você se posicionando, né, diante do seu paciente, ok? Outra coisa que é muito importante também, nós deixarmos claro nessa consulta, nesse primeiro contato, uma vez que a paciente fechou o tratamento, que possíveis intercorrências podem acontecer. E por que podem acontecer? Não é porque você é uma má profissional, não é porque você não sabe a técnica, não é porque o dispositivo que você usa é de má qualidade, não é por isso. É porque ela é um ser humano e ela está num corpo vivo. E se ela está num corpo vivo, ela tem vasos que correm sangue, ok? Então, você pode ter algumas intercorrências que é muito difícil de ser evitadas, ou seja, quer dizer, ela é muito comum de ocorrer, tá? Mas isso tem que ser dito, isso tem que ser verbalizado com o seu paciente. Quando você verbaliza isso para o seu paciente, quando você fala com ele, olha, fulano, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer esse procedimento, tá? Você tem algum evento, alguma coisa? Por quê? Porque esse procedimento é um procedimento injetável. Nós vamos trabalhar aqui com determinadas pressões. Por quê? Porque eu preciso fazer a entrega desse ativo aqui nas camadas subjacentes da sua pele. E para entrar, isso aqui tem uma pressão pneumática, que o fluido vai fazer o papel da agulha. Então, embora não tenhamos agulha, o fluido com a pressão vai fazer o mesmo papel e vai criar um orifício na sua pele e pode, sim, haver rompimento de microvasos. O que pode acontecer com isso? Você pode ter uma equimose ou você pode ter um hematoma, que é um pouquinho maior.
Caso aconteça isso, o que é importante? Você seguir o que eu vou te dizer, dentro de no máximo 15 dias você não vai ter mais isso. Algo mais pode acontecer? Pode. Talvez se a gente pegar, por exemplo, um vaso um pouco mais profundo, pode gerar um edema local na hora. Nesse caso, fique tranquila que eu vou entrar com gelo imediatamente para diminuir esse edema. Vai haver aí, né, com mais ou menos 24 horas, 48 horas, vai começar a surgir um hematoma, e aí o processo é o mesmo, tá? Então, gente, isso tem que ficar muito claro com o paciente. Por quê? Porque se você vai fazer todos os procedimentos, ok, você pegou um vasinho ou outro, ficou um roxinho ou outro, tudo bem, estava dentro do combinado. Você comunicou isso daí para o seu paciente. Quando você não comunica isso, dá a impressão para o seu paciente que você não tem conhecimento, que você não tem experiência e que aquilo foi um acidente, que aquilo não deveria ter acontecido, que aquilo não estava no script. Então, você tem que avisar tudo que pode dar errado. Olha, você pode ter uma reação alérgica, você pode ter uma equimose, você pode ter um hematoma, você pode ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, você pode ter uma alergia, uma reação alérgica. Tudo isso vocês têm que deixar isso claro. E, gente, não tenham medo de deixar isso claro para o seu paciente. Isso não vai fazer com que o seu paciente desista de fazer o procedimento. Acreditem em mim. Isso vai fazer com que o paciente confie mais em você. Porque ele vai falar assim, nossa, se ela está me dizendo tudo isso que pode acontecer, é porque ela sabe, inclusive ela sabe evitar e reverter. Se acontecer, então eu fico tranquilo, porque está dentro do esquema, né? Eu sempre dou o exemplo da cirurgia, né? O médico fala, olha, na cirurgia pode acontecer isso, pode acontecer o outro, pode acontecer... Inclusive, você pode vir a óbito, né? E aí dá tudo certo na cirurgia. Nossa, o médico é o máximo, né? Então, por quê? Porque existem os riscos. Ele está mentindo? Não. Ele está sendo super honesto, né? E é o que nós precisamos fazer. E que muitos profissionais da estética, infelizmente, não têm essa conduta séria, essa conduta segura, porque tem medo, porque vai só em cima da venda, querendo vender o tratamento, e aí monta, né, um jardim de flores para o paciente, e aí dá um roxinho, acontece uma coisinha, pronto, aí o mundo cai, ok? Então não montem castelo de areia, tá?